É claro que vai ter um monte de Zubeldete, né? Vai ter um monte de Zubeldete a defender os absurdos, a defender a maneira, a defender o jeito que esse cara tem de colocar o time para jogar. Eu vou falar assim 500 vezes. Lógico, gente, que tem um efeito você não ter determinadas peças no seu time para fazer o seu time jogar. Interessante que na Libertadores joga sem essas peças. Aí chega no Campeonato Brasileiro, o que acontece? Ele não tem essas peças e o time não joga nada. Aí você fica se perguntando o porquê disso. Eu vou falar para vocês o porquê disso, meus senhores. Tática. Arrumar o time em campo, organizar o time em campo, eis uma dificuldade gigante que o Zubeldia tem. Por ser incompetente, por ser inexperiente, por ser raso naquilo que ele pensa de futebol, por vários fatores que um treinador potencializado hoje dirige o São Paulo Futebol Clube e hoje afunda o São Paulo Futebol Clube no buraco que está o São Paulo e eu quero ver para sair disso daqui a pouco. No atoleiro que o São Paulo está entrando e eu quero ver sair disso daqui a pouco. Meus amigos, um time que termina com 30% de posse de bola no primeiro tempo e tem o seu goleiro como melhor em campo, o que você acha que vai acontecer no segundo? Ou vocês acham que o treinador vai tirar da cartola, que inclusive estava suspenso, né? Inclusive estava suspenso. Tudo bem que ele comanda lá, ele baixa lá no auxiliar dele e é ele que comanda, é claro. O que você acha? Que ele vai tirar da cartola alguma coisa para melhorar o time no segundo tempo? Mais uma atuação sofrível, mais uma atuação medíocre. Não é decepcionante, sabe por quê? Porque o São Paulo não decepciona mais ninguém, meus irmãos. O São Paulo do Campeonato Brasileiro não decepciona ninguém. E o que mantém o Zubeldia no poder, além dos torcedores de outros times, jornalistas que torcem para outros times, que querem que o Zubeldia continue no São Paulo, né? Além das Zubeldetes que escutam falar e não pensam, não refletem, apenas vomitam aquilo que escutam, é isso daí que vocês estão vendo. A campanha na Libertadores, num grupo fraco que classificou, beleza, não fez mais que obrigação e tem eliminado o Náutico da Copa do Brasil. É isso que mantém Zubeldia no comando do time do São Paulo Futebol Clube. De novo, hein? Para deixar claro, é porque eu preciso frisar toda vez. Zubeldia não é o único responsável, mas o São Paulo precisa de um fator novo. Porque se o São Paulo não tiver um fator novo, Casares sofre o impeachment, é um fator novo, não vai existir. Belmonte tomou um pé na bunda porque é incompetente, não vai acontecer. Então assim, vai sobrar para o treinador, como em todo quanto é time no Brasil sobra, mas no São Paulo não. No São Paulo eles vão segurar o cara. A hora que tiver num buraco extremo, eles vão sair que nem uns loucos atrás de recuperar o São Paulo desse buraco sem fim que o São Paulo está entrando. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. O time Madre Teresa voltou, né? O time Madre Teresa de Calcutá. O Bahia, nos 7 últimos jogos, tinha tomado 5 pauladas. 7 últimos jogos, 5 derrotas. É claro que vai ganhar do São Paulo. Tinha o São Paulo no caminho. No caminho tinha o São Paulo. Apresentação pífia, né, gente? Apresentação pífia. E por que eu falo para vocês com relação a essa coisa do Zubeldia montar o time? Ele tá montando o time com 2 laterais de um lado, com 2 laterais do outro, com meio de campo acéfalo, eu falei isso no pré-jogo, um meio de campo sem cérebro. Pablo Maia não tem, Bobadilha não tem, Luciano não tem, esses caras não têm cérebro para serem os protagonistas. E é no meio de campo que existe o protagonismo, que existe a inteligência. É isso que as pessoas não entendem. Eu aprendi isso desde criança vendo futebol. Né? Você viu o Everton Ribeiro no time deles? Carregando a bola, tocando, lançando, fazendo as jogadas. Isso é o meio de campo. O São Paulo não tem. Então o que você faz, meus irmãos? Você para de inventar. Por quê? Ao colocar 2 alas, um de cada lado, uma tremenda de uma burrice, né? Porque na verdade, ele faz isso dos 2 lados. Quando ele não faz de um lado, ele faz do outro lado, né? Ou seja, ele usa os 2 lados do São Paulo
Qualquer treinador fala, esse cara deve ter algum problema, não é possível. Isso não funciona, porra. Essa merda que ele propõe de jogo não funciona. Né? Pois bem, aí ele monta o time dele. Gente, qualquer um joga contra o São Paulo desse jeito. Qualquer um joga contra o São Paulo desse jeito. Né? Um absurdo que você vê, um time que não produz absolutamente nada. Por quê? Porque a defesa fica sufocada com os volantes enfiados na zaga. Qualquer time que pressiona não deixa sair a bola. A hora que a bola sai, tem que passar pelo pé do Luciano ou de um dos dois laterais. Esquece, você não vai ter futebol. E os atacantes ficam lá na frente completamente isolados, né? Ficam lá, abandonados lá na frente. O São Paulo não vai jogar bola, gente. É por isso que eu falo, o problema maior do São Paulo não é a falta de jogador. E a diretoria tá devendo faz tempo esclarecimento sobre esse puta monte de contundido que tem o São Paulo. Esse puta monte de jogador cristal que tem o São Paulo. Ninguém fala nada sobre isso. E aí o que acontece? Não tem jogador e tem um técnico burro. Porque quando você não tem jogador, você precisa ter um técnico que conheça, um técnico que saiba armar o time. Então eu vou jogar contra o Bahia, eu tô sem muito jogador, eu tenho que saber muito bem montar meu time. O burro é o dia não sabe. Meu Deus, as Ubeldetes aí vão ficar loucas com o que eu tô falando. Porque vão continuar defendendo esse traste, essa lagartixa de calça apertada, esse treinador de LDU. É isso que eles fazem. Um absurdo que você vê no São Paulo, um absurdo que você vê repetir toda a rodada. Foi assim contra o Mirassol, foi assim contra o Sport, foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra o Santos, que ganhamos na Bacia das Almas. Um time inoperante, um time sem produção nenhuma, um time que não... O Cedric, ele vai cruzar a bola, ele chuta na bunda do adversário, cara. É um negócio absurdo. Aí você vai olhar os gols que o São Paulo tomou, meus irmãos. Primeiro me perde uma bola na lateral direita infantil. Aí cruza na área, cara. Wesley, Sabino, tudo olhando pro cara. William José, que é um cara artilheiro, é macaco velho, é cara que sabe de área. Vai fazer o gol de cabeça. Lógico que vai, né? No segundo lance, gente, um buraco do lado esquerdo. O jogador recebe, olha o come que ele dá no Sabino. Sabino é jogador para São Paulo Futebol Clube. É só na cabeça desse monte de embuste que tá na diretoria do São Paulo, desse treinador fraco e dessa nutelada que já tá achando que o cara é o melhor zagueiro do planeta. Jogador fraco, que já tinha que ter ido embora quando ele se negou lá a aquecer, aquela palhaçada que ele fez. O jogador caiu de paraquedas no São Paulo, os caras caem de paraquedas no São Paulo. Jogador que veio para se tratar e acabou ficando que nesse Cedric aí, que eu tô desde o começo falando, não passa de um Juan Fran com nome curto. Só isso, a diferença do Juan Fran é que tem um nome curto. Uma vergonha o que a gente tem assistido ao ver o São Paulo Futebol Clube. Aí vai para cima do Bahia, né? Toma 2 gols, aí nós vamos para cima, né? Luciano fez de pênalti, quase perde, mas fez, beleza. E vai ficar nisso, meu irmão. Um time que em 11 jogos, 33 pontos disputados, tem 2 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Só não toma um pé na bunda esse treinador porque ele está no São Paulo. Se ele tivesse em qualquer outro clube do Brasil ou do mundo, ele já tinha caído. Mas no São Paulo, esse monte de bunda mole, frouxo, fralda lotada, vai manter, fora os Nutelinha, né? E os Nutelinhas que querem que ele continue. Sabe por quê? Quando o São Paulo faz gol, ele pula no colo do jogador. É por causa disso. É por causa disso um bosta de um treinador. É por causa disso. Por causa disso. E nós vamos indo pro buraco. Porque tem gente que prioriza Zubeldia, prioriza jogadores, os ídolos, né? Esse monte de frouxo que a gente tem dentro de campo, que virou ídolo desses caras todos. Tem cara que vai priorizando isso. E o São Paulo fica lá em 15º, 16º lugar. Uma vergonha, 16º lugar, que eu tô falando na prioridade desse monte de gente que se diz São Paulina e que passa pano aí pra esse... Mas a gente é muito exigente, né? A gente tá muito exigente, né? 11 jogos, 2 vitórias, 6 empates, 3 derrotas.
Um time que fez 12 pontos de 33, tem uma campanha de 36% de aproveitamento. Vai esperar quando já tiver com matematicamente caído? Aí esse frouxo desse diretor de futebol e esse fanfarrão desse presidente, aí vão mandar o treinador embora, né? Gente ótima que dirige São Paulo, tá afundando São Paulo dia a dia. Mas o pessoal tá ovulando, né? O pessoal tá ovulando porque classificou na Libertadores, porque tá na Copa do Brasil, esse papo furado todo. O São Paulo, meus irmãos, em 11 jogos tem 9 gols marcados. 9 gols. O São Paulo marca menos de um gol por jogo. O São Paulo tem 11 gols tomados. Sabe o que quer dizer? O São Paulo toma gol em todo jogo. Incompetência para arrumar o time. Incompetência para organizar o time. Esse é o principal problema do São Paulo. E ainda tem gente que acha que esse Zubeldia que tá aí, o Burreldia, vai tirar da cartola alguma coisa maravilhosa para fazer esse time jogar. Eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Vai delirar assim lá naquele lugar lá. Tá bom, gente? Isso daí. O que é uma flechada mais para São Sebastião? Me digam, mais uma derrota na vida do São Paulo. Mas no Morumbi, o lugar que o vexame é normalizado, tá tudo bem. Segunda-feira vai estar todo mundo exaltando aí a lagartixa de calça apertada, treinador fraco que a gente tem. E esse monte de guerreiro vagabundo também, né? Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, turma-se com um barulho desse. Tamo junto.